Vabhishta Supurakam Guru Ganaya Shisha Samvushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipuram Shri Rupa Pantanugam Govindam Vidam Ujvalam Varatanam Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwagurun Chadivya Bhagavat Premnoi Vijapradam Vanchakalpatarubhyascha Kirpasindhubhya eva cha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Om Agyanatimirandasya Gyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Saudações a todo mundo. Fico muito feliz que a gente está aqui em mais um encontro do nosso grupo de estudos e eu sinto que hoje, mais uma vez, como tantas outras vezes, né, além de ser um dia muito auspicioso, né, um dia muito favorável para o tipo de estudo que a gente tenta desenvolver aqui, a gente tem um fenômeno astrológico muito importante acontecendo depois de uma série de outros fenômenos importantes também. Então, eu vou falar um pouco sobre as efemérides. Eu acho que é circunstancial a gente trazer um pouco das efemérides e, ao mesmo tempo, agora no comecinho do nosso encontro, eu vou fazer uma atualização do que a gente vem trazendo nos últimos meses, e, de certa forma, isso pode favorecer as pessoas que estão chegando agora no canal. E aí eu já peço assim, coloca para seguir, dá um like, encaminha para a galera, fortalece o nosso Sangha, né? Vamos distribuir o máximo que a gente puder do conhecimento transcendental. E em última análise, como já foi trazido algumas vezes, né, a finalidade última do nosso grupo de estudos é trazer o conhecimento que revela o processo de libertação da alma do ciclo de nascimentos e mortes. E muitas vezes também já foi trazido que o estudo do Jyotish aplicado para o nosso processo de salvação, ele traz para a gente um serviço. E esse serviço pode ser visto de diferentes perspectivas. E a forma como a gente avalia o Jyotish é devocional, porque vem de uma corrente de sucessão discipular de mestres autorrealizados em Bhakti Yoga. E aí, mesmo quando a gente pensa, né, na escola Jaimini de astrologia, de Jyotish, que aí a gente pensa, pô, Parashara, ele traz ali a ideia da mecânica do karma, mas ele fala sobre esse processo de evolução da alma, de buscar por moksha, de buscar pela liberação. Jaimini, ele já pensa numa maneira das pessoas adquirirem karma bom para diminuir o sofrimento delas, entendendo que a capacidade dos seres humanos de alcançar a liberação cada vez diminui mais. Mas é aí onde a gente lembra também que não é através do nosso esforço que a gente vai alcançar a liberação. É através da misericórdia desses mestres espirituais que revelam o conhecimento. Então, o nosso serviço desconectado, por mais altruísta, por mais benéfico, por mais humanitário, ecológico que seja, ele vai gerar karma positivo. E esse karma positivo é o karma kanda, que Jaimini coloca quando ele coloca
desenvolva atividades que favoreçam a sua purificação, e essa purificação vai gerar para você nascimentos futuros mais favoráveis, e mesmo nessa vida, através de upayas. Os upayas também são recomendados por Parashara, mas eles têm uma ênfase muito grande na escola Jaimini. Então, os upayas, esses remédios, eles têm uma perspectiva material e eles têm uma perspectiva espiritual. E aí, como é que a gente pensa isso? Justamente, essa ação desconectada de um processo transcendental, de um sadhana, ela gera karma positivo. Essa mesma ação feita em Bhakti Yoga, ela gera Sukriti, ela gera mérito espiritual. E através desse mérito espiritual, você pode alcançar uma plataforma transcendental, um plano realmente de eternidade, infinito e êxtase. Então, a astrologia védica, né, e qualquer astrologia, mas a astrologia védica tem uma composição, uma técnica, uma metodologia científica que a gente entende todos os processos de uma maneira desconstruída, como a gente traz também sempre, né, a ideia da psicologia computacional, que fala sobre sistemas cognitivos e esses sistemas cognitivos que funcionam dentro da nossa programação é uma leitura, é uma tradução do que já é o conhecimento dos Jyotish, que é o maior banco de dados de cálculos estatísticos que a gente pode imaginar. Então, o estudo que a gente faz da técnica traz para a gente um conhecimento que revela sobre o nosso próprio karma e revela sobre o nosso processo de desenvolvimento. Quais são as melhores formas de suprimir, de polarizar, de ressignificar os nossos karmas negativos e transformar isso em potências, transformar isso em qualidades. Então, transformar aquilo que a gente traz como um processo de aprendizagem, que é o sofrimento, geralmente. Então, o sofrimento, a perda, a dor, a limitação, o condicionamento ele vem como resultado do nosso karma passado, né, dos nossos karmas passados, mas ao mesmo tempo como uma maneira da gente corrigir isso e evoluir através disso. Então, quando a gente olha para o mapa e tenta entender qual é o nosso karma, a gente está procurando o que tem de bom para fortalecer isso que é bom e transformar o que é bom em transcendental, transformar esse karma bom em sukriti, em mérito espiritual, e pegar o karma ruim, pegar as dificuldades, pegar os desafios e transformar isso num processo de aprendizagem, onde a gente pode ressignificar os efeitos negativos das coisas e favorecer as outras pessoas através desse autoconhecimento. Por quê? Porque dentro dessa matemática, os fenômenos, eles se repetem. Então, muitas outras pessoas vão passar pelas circunstâncias que a gente passa, e a nossa conexão energética, a nossa sintonia, a nossa frequência, faz com que, de alguma maneira, a gente esteja, tipo, conectado com padrões de estados de consciência e aí os estados de consciência é que manifestam as dimensões de realidade. Então, se muitas pessoas estão vibrando dentro de um mesmo estado de consciência, existe uma dimensão de realidade particular para elas, que as outras pessoas podem nem ter acesso, pode ser imperceptível para as outras pessoas, mas que para elas é uma realidade. Então, dessa maneira, a gente também está conectado com várias outras pessoas que ou já passaram ou vão passar por muita coisa que a gente está passando ou já passou.
E aí a gente pode ter essa oportunidade de, através da nossa experiência com conhecimento, então é o que a gente vê no Bhagavad Gita, Vijnana, a realização do conhecimento. Então, através da realização do conhecimento, a gente pode aliviar o sofrimento de uma outra pessoa. Então, esse seria o Dharma daquele que busca pelo conhecimento transcendental. Então, a atividade correta daquele que busca pela transcendência é distribuir essa transcendência. Então, aquele que recebe misericórdia distribui essa misericórdia. E é isso que a gente tenta fazer nesse grupo aqui. A gente traz o conhecimento que foi revelado pelos mestres espirituais para que, de alguma maneira, a gente tenha um pouco desse néctar que favorece o nosso aprendizado e o nosso desenvolvimento. Então, ao longo desses anos, a gente vem estudando duas perspectivas que se complementam. Então, existem várias perspectivas, mas a gente tem que entender o seguinte, né? Trazendo a perspectiva do sânscrito, é muito difícil que a gente alcance Bhakti pura, mas a gente pode, através de algumas atividades, alcançar Bhakti. Então, o Gurudeva falava que pode ser que a gente consiga um pouco de conhecimento misturado com devoção. Jnana Mishra Bhakti. E talvez a gente consiga um pouco de atividade, algum tipo de serviço conectado com Bhakti. Então, Karma Mishra Bhakti. E aí, através do conhecimento e da ação, se a gente usar a nossa inteligência, e aí Krishna fala no Bhagavad Gita que ele é a inteligência dentro dos homens, dentro dos humanos, porque ela dá a capacidade de alcançar a transcendência com o discernimento. Então, através dessa inteligência, a gente poder escolher o que é favorável e rejeitar o que é desfavorável. Então, todo esse processo de desconstrução para favorecer a nossa autorrealização e o nosso autoconhecimento. Então, a gente tem essa ideia de, associando karma, a ação, e jnana, o conhecimento, alcançar a devoção. Então, karma, mishra, jnana, mishra, bhakti. E aí, como que a gente faz isso? A gente tenta fazer isso teoricamente, né? A gente está lendo a base ainda, e a gente vai passar a vida na base, porque a gente não nasceu com essa cultura, então a gente precisa absorver essa cultura primeiro para poder entender o que ela significa. Então a gente está pegando técnicas, referências escriturais das técnicas do Jyotish, a matemática do jogo, é um jogo, então tem uma mecânica de como você joga isso, e ao mesmo tempo a parte filosófica. Então, a parte filosófica partindo de uma corrente de pensadores, de filósofos, que desde o século XVI não é derrotada. Então, o Brahma Madhava Gaudiya Vaishnavismo da escola de Sri Chaitanya Sarasvati Mati, ela nunca foi derrotada filosoficamente. E aí a gente tem dentro dessa sucessão discipular vários acharyas que eram peritos em astrologia, mas eles não usavam a astrologia como uma ferramenta de pregação. A astrologia era uma das ciências que eles dominavam para interpretar os fenômenos que estavam acontecendo o tempo todo. Então, Gurudeva era um grande astrólogo, Bhaktisiddhanta era um cientista da astronomia e da astrologia e um dos maiores filósofos do Gaudiya Vaishnavismo que já existiu.
Bhaktivinoda Thakur, o pai dele também tinha conhecimento de astrologia. No período de Chaitanya Mahaprabhu, vários astrólogos conhecidos em toda a Índia se tornaram discípulos de Mahaprabhu e tiveram algum contato com ele. E a gente tem mesmo uma escola, né, que trata desse conhecimento filosófico fundamentado numa escritura que é uma narrativa da cosmologia, que é o Srimad Bhagavatam e o Mahabharata. Então, a gente tem os quatro Vedas, mas a gente tem o fruto maduro dos Vedas, que é o Srimad Bhagavatam e o Mahabharata, que narra a manifestação arquetípica dos Karakas que estão dentro dos Jyotis. Por quê? Porque Parashara, que é o criador dos Jyotis, né, o cara que compilou os Jyotis, é o pai de Vyasadeva, que é quem escreveu os Vedas, quem decodificou essa informação, transformando isso em escrituras, e depois ele revela a meta última dessas escrituras através do Mahabharata e do Srimad Bhagavatam. E o Bhagavad Gita é um trechinho comparado ao Mahabharata minúsculo dentro do Mahabharata. Então, todo esse conhecimento é a base que a gente precisa ter para olhar para o mapa e entender aquela composição kármica. Por quê? Porque as narrativas dessas grandes personalidades que estão dentro das escrituras se manifestam arquetipicamente o tempo inteiro, de acordo com tempo, lugar e circunstância. Então, o que aconteceu no passado continua acontecendo no presente e vai acontecer no futuro, só que com ajustes específicos. Aí a Alexandra fez uma pergunta: Vyasadeva é o pai de Krishna? Não. O nome do pai de Krishna é Vasudeva. Vasudeva. Só que Vyasadeva tem várias outras personalidades que acabam tendo nomes parecidos, assim, né? Então, mas é isso. Vyasadeva é um e Vasudeva é outro. Só que tem um nome de Krishna que também é Vasudeva. E aí a gente pode se confundir por causa disso. Mas é isso. Então, beleza. Eu estava falando sobre as escrituras, e aí a gente já fez um tempinho atrás a leitura de algumas escrituras e principalmente do Srimad Bhagavatam. Uma parte muito importante do Srimad Bhagavatam está lá no canal. E a gente vem fazendo uma leitura do Graha Sutras, que é um compilado de textos sobre os jyotis, mas que estão espalhados em várias outras escrituras além do Parashara Shastra, e é uma escritura, né, um texto que foi feito pelo Ernest Wilhelm, que a busca por Shri Krishna, que é um trabalho filosófico que Tá traz para a travando, gente. Gora. Oi, oi. Você falou o nome do livro Graha Sutras, quem escreveu, o Ernest Wilhelm, e depois estava falando sobre A começou a busca por falar Shri sobre o Krishna. outro. Ah, Isso, e aí não beleza. saiu. Pronto. Valeu. E aí a gente está lendo também a busca por Shri Krishna de Srila Bhakti Rakshakshdadev Goswami Maharaj, que traz para a gente os parâmetros filosóficos do nosso estudo, a ontologia, né? Então, ontologicamente, em qual camada a gente está falando? Então, se por um lado a gente fala sobre a astrologia, que tem uma manifestação concreta e tridimensional, que a gente avalia através do mapa natal,
em última análise, a gente está olhando para não para o personagem, mas para aquele que anima o personagem. A gente está olhando para o processo da alma. Então, para a alma, existe o entendimento dessa vida, existe a percepção do mergulho dentro da realidade. Então, hoje eu estava fazendo uma mentoria, foi muito legal, assim, porque ele trouxe uma leitura que ele fez do Bhagavad Gita, em que Krishna fala que não há diferença entre a vida material e a vida espiritual. E aí ele ficou meio feliz com isso, né? Porque ele achou que a vida material e a vida espiritual seriam a mesma coisa. Eu falei para ele, sim, mas depende do estado de consciência. Para você transformar a sua vida material numa vida espiritual, você vai precisar fazer ajustes. E essa é a meta última do sadhana. Assim como o Gurudeva falava, né? Que a religião dele era procurar pelos próprios defeitos e corrigir esses defeitos sem procurar defeitos nos outros. Então, na medida em que a gente olha para a vida material da gente e a gente vai corrigindo o impacto negativo que a gente gera em todos os aspectos, a gente está espiritualizando a vida da gente. Mas, independente disso, a gente precisa de uma prática espiritual para poder se conectar com a plataforma transcendental. Então, tem esse lado de poder viver uma vida divina materialmente, mas tem um lado também de entender que essa é uma vida simples, com um pensamento elevado, para que esse pensamento elevado conecte o nosso estado de consciência com a plataforma transcendental. Então, esses parâmetros filosóficos do nosso processo de sadhana, eles são explicados dentro do nosso estudo através de Srila Sridhara Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Bhaktivinoda Thakur, Madhusudana Maharaj, Avaduta Maharaj, Goswami Maharaj. Então, uma série de mestres fidedignos que praticam integralmente o desenvolvimento da consciência e da conexão com o que é divino e transcendental, a gente segue esses parâmetros. Então, a gente vai continuar a leitura da busca por Shri Krishna. Eu vou colocar aqui na página onde a gente parou. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, pode levantar a mão, ligar o microfone. Belezinha? Ninguém quer falar nada? Pronto, já achei aqui a busca por Shri Krishna. E aí, assim, eu queria só que vocês me lembrassem depois de falar sobre as efemérides para a gente não esquecer. Então, parece que tem alguma coisa aqui no chat. Ah, beleza, não, eu já respondi. Igor, eu lembrei que eu ia perguntar. Hum, Você falou sobre a parte de a gente sempre estar cumprindo fazendo o nosso sadhana, fazendo as questões mais positivas do nosso mapa, conforme os ensinamentos, mas isso não gera, porque assim, se a gente fica sempre na ação positiva, a gente não gera do outro lado o desequilíbrio por causa da ação negativa. Eu fico nessa dúvida. Eu sei que você já explicou isso, mas é que esse qual? negócio, Qual essa parte, ação negativa? Se a gente não, está gerando hum, ação positiva, aonde hum. que vai se manifestar a ação negativa?
Então, é por conta disso mesmo, porque você teve uma época que você explicou um negócio que a gente faz tanta ação positiva que a gente fica, que o ser, a gente não, né? O ser, ele vai para uma esfera evolutiva superior. É disso que eu tô lembrando aqui agora. E aí você fica um tempo lá para gastar todo esse Dharma Hum, ali naquele lugar. Não é isso? certo, eu entendi. Isso é o seguinte, eu até acabei falando sobre isso hoje também. Nas escrituras fala que os yogis Aonde? fazem ao... Oi, tá ouvindo? Oi? É o que você falou, falei sobre isso aonde você falou? Ah, não, foi numa mentoria, eu só tô Ah, lembrando. desculpa, entendi. Então, nas escrituras fala sobre os yogis místicos fazerem austeridades, fazerem muitos sacrifícios para adquirir esse karma bom, esse mérito, para nascer num planeta onde os deuses vivem. Mas esses deuses são quem? Indra, Varuna, Surya, Chandra, os Gandharvas, as Apsaras. Por quê? Porque são lugares onde tem muito prazer, onde tem muito néctar, onde tem somarasa, onde eles estão bebendo somarasa, onde eles estão cercados de beleza, de opulência, de prazer. Esses são os mundos tipo dos deuses, os mundos celestiais. Não são os mundos transcendentais. E aí, lembra que em cada uma das yugas, os deuses e os demônios, então, os filhos de Diti, os Asuras, e os filhos de Aditi, os Daityas, os deuses. Então, eles estão o tempo todo brigando, disputando por essa opulência, por esse prazer. Por quê? Porque todos eles são filhos do mesmo pai. São filhos de Kashyapa Muni, que é um dos Saptarishis, filho de Brahma. Então, o que é que acontece? Eles estão brigando por essa criação e Vishnu, ou Shakti Devi, orienta que Brahma crie os mundos inferiores, crie os mundos superiores e crie os mundos terrenos. Beleza. Num determinado momento, Satya Yuga, os deuses e os demônios vivem em dimensões diferentes. Eles estão uns no nos mundos inferiores e os outros nos mundos superiores. Só que os devas, eles têm uma função que é controlar a manifestação dos eventos dentro da criação cósmica. Então, os devas estão trabalhando, os asuras não. Os asuras só causam perturbação. E por causa dessa perturbação, existe uma dinâmica de um progresso do universo através da destruição, porque eles causam destruição. Mas isso é outra coisa, é outro aspecto. O que eu quero dizer é o seguinte: num primeiro momento, Satya Yuga, os deuses e os demônios estão em dimensões diferentes. Na Treta Yuga, eles estão na mesma dimensão. Na Dwapara Yuga, eles estão no mesmo mundo. Na Kali Yuga, os deuses e os demônios estão dentro de cada um. Então, quando a gente entende isso, na Kali Yuga, quando a gente acumula muito mérito como um karma positivo, a gente não nasce mais num planeta celestial. Não dá, é impossível para um ser humano contemporâneo fazer a quantidade de austeridade necessária para nascer em Indra louca, para nascer em Varuna louca, para nascer em Surya louca. A gente não tem, humano não tem mais capacidade para isso. Mas a vida de um deva, já que eles estão vivendo agora nesse mundo, dentro da gente, a vida de um deva pode se manifestar nesse mundo. E aí é quando a gente olha a vida de um Jeff Bezos, a vida de um Elon Musk, a vida de um bilionário. Os caras têm a vida de um deus nesse mundo. E o mundo inteiro se volta
para os desejos e as vontades deles. Então a gente vai tendo aí uma hierarquia dentro da manifestação, aqui na dimensão terrena e material, uma hierarquização e uma disputa por essas posições de poder. Então a gente sabe que alguns desses podem até estar fazendo alguma coisa boa, e a gente sabe que a maioria deles está só interessado em fazer o mal. Quando a gente vai para as escrituras, a gente percebe que essas pessoas seriam, dentro do conhecimento védico, demônios que fizeram muita austeridade para alcançar essa posição de poder dentro do mundo material. Mas aqueles que desenvolveram atividades devocionais, Bhakti Yoga, elas estão em processos de evolução, que em algum momento elas vão sair do ciclo de nascimentos e mortes. Então, esses nascimentos em plataformas superiores ou plataformas inferiores fala hoje como estado de consciência. Então, dependendo do estado de consciência da pessoa, ela vai acabar nascendo dentro de uma dimensão de realidade onde ela vai ter ou mais prazer ou mais sofrimento. Aí é mais ou menos por aí. Deu para entender? Beleza. Então, continuando a leitura do A Busca por Shri Krishna, a gente está dentro de uma sequência em que Shrestha Maharaj ele está colocando, né, a meta última das concepções filosóficas, e aí ele chegou dentro do Vaishnavismo, e dentro do Vaishnavismo ele está colocando os tipos de relações possíveis com Deus. E aí ele trouxe alguns tipos de relações já anteriores, né? Ele fala sobre Hanuman, ele fala sobre Prahlada Maharaj, ele começa com Prahlada Maharaj, será? Deixa eu ver aqui. É, ele começa com Prahlada Maharaj, de Prahlada Maharaj ele vai para Hanuman, e aí Hanuman fala sobre os Pandavas. E aí cada um que é o gesto de humildade, né? Toda vez que Narada, essa grande personalidade divina, né? Narada Muni, o fofoqueiro cósmico, né? O cara tá em todo lugar, o cara leva a conversa de um canto para o outro o tempo todo, ele arruma treta o tempo todo, mas ele sempre está obedecendo à vontade de Deus, né? Então é muito legal isso, assim, ele arruma muita treta, mas na real a treta que ele está arrumando é para poder gerar uma dinâmica que aí é o que chama de lila, os passatempos eternos, os eventos, as aventuras dinâmicas de Deus, né? As aventuras progressivas e dinâmicas de Deus. Então, o sabor dos passatempos divinos. Então, Narada Muni, ele é quase como um narrador que entra dentro da história e interfere ali na história, e depois ele sai para poder contar a história, mas ele faz de conta que ele não se envolveu, né? Ele faz, não, 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 eu só tô olhando e tal, mas ó, tá rolando uma parada ali. Então, Narada Muni, ele chega para lá da Maharaj para glorificar Prahlada Maharaj, de dizer, ó, Prahlada Maharaj, eu vim aqui prestar minhas mais humildes reverências para você, porque você é um tão grande devoto e querido por Deus que eu quero que você me abençoe. Aí Prahlada Maharaj, beleza, Narada, tudo bem, mas você sabe que eu não sou essa pessoa, né? Você sabe que quem é mais elevado do que eu em amor e em devoção é Hanuman. E aí, assim, a gente entende que para lá da Maharaj,
está numa relação de neutralidade, né, que é isso que Srileshvara Maharaj explica. Aí ele vai falar de Hanuman, e aí Narada Muni vai para Hanuman, e aí Hanuman fala, não, 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 Narada, eu que tenho que pegar nos meus pés, porque eu sou apenas um servo de Ramachandra. Então, a minha posição de amor com Ramachandra é uma posição de serviço. Elevado mesmo são os Pandavas, porque eles eram parentes de Krishna e Krishna tratava eles como amigos. Então, quando a suprema personalidade de Deus se relaciona com amor de amigo, né? Amor de amigo, isso é muito mais elevado. Então, foi aqui que a gente parou. Então, quando a gente pensa, né, trazendo isso para o nosso entendimento de estudo dos Jyotis, fala justamente de que a gente pode começar agindo neutramente, a gente age neutramente, pensa, não, eu não quero negócio com Deus, eu quero simplesmente melhorar o meu karma e viver em paz. Aí é a posição de Prahlada Maharaj, que é de devoção, é de amor e tudo, mas ele, tipo, Deus está no lugar dele e ele está no lugar dele. E aí você chega para Hanuman. Hanuman é a posição de serviço. A posição de serviço é extremamente elevada e segura. Então, quando a gente pensa, pô, qual é uma posição segura para eu começar a desenvolver o meu amor mais íntimo por Deus, mais próximo por Deus? É a posição de serviço. E aí, tem a posição de ser amigo de Deus, que é a que a gente vai olhar agora, que é uma posição mais arriscada. Porque nessa posição de você ser amigo de Deus, Deus, ele é um brincalhão, Deus é um presepeiro. Então, de repente, ele pode chamar você para entrar na casa das outras vaqueirinhas para roubar manteiga, para roubar iogurte, para quebrar as panelas, para jogar as roupas dela lavadas na lama, para aprontar. Então, assim, às vezes você pode ser castigado porque Deus estava aprontando e você estava junto com ele. Aí vai sobrar para você. Mas esse é o lila. Esse é o lila, porque enquanto você estiver sendo castigado, Deus vai estar rindo, Deus vai estar se divertindo. E aí você vai ficar feliz porque Krishna está feliz, e aí você não se importa, porque é tudo uma brincadeira. Então, essa posição de ser um amigo de Krishna, ela é muito maluca. Por quê? Porque um dia Krishna pode querer brincar estilo de polícia e ladrão. E aí ele decide que você é o ladrão do rolê e ele é o polícia e ele vai brincar atrás de você e você vai ter que brincar sério. Então assim, você vai ter que se tornar meio que o inimigo de Krishna, mas só para executar aquele papel. E é aí onde a gente vê, né, os passatempos dos avatares. Quando Deus vem como um avatar, e aí ele vem para restabelecer os princípios da transcendência, ele vem para executar um passatempo, ele vem para executar um lila. Então, quando Krishna vem na forma de Nishinradeva, a pedido de Prahlada Maharaj para proteger ele, isso é um lila. E quem é o pai de Prahlada Maharaj que Vishnu mata, que Nishinradeva mata? É um dos porteiros de Vaikunta que foi amaldiçoado pelos Kumaras. Então é tudo uma brincadeira. Aquele Hiranyakashipu ali, que era um demônio terrível, era um amigo de Vishnu, que veio para executar um passatempo. Então, todos os avatares são assim, né? São os amigos íntimos, os principais associados de Deus, eles vêm junto com Deus toda vez que Deus vem para ele poder executar os passatempos dele. E é isso que ensina para a gente o processo de transcendência. Então, a Andréa está com a mão levantada. Fala aí, André. Quando você fala sobre castigo,
ser castigado, quem castiga? O castigo é o sofrimento? Beleza. É, tem vários aspectos aí. Eu estava falando sobre os passatempos de Krishna. E nos passatempos de Krishna, o castigo é o seguinte: Krishna, ele invade a casa das pessoas. Ele é um bebezinho, imagina, um bebezinho ali de tipo 7, 8 meses de idade, engatinhando e querendo dar os primeiros passinhos dele ali. Aí o que é que ele faz? Toda vez que a mãe dele vira a cabeça e vacila, ele foge de casa, entra na casa de uma vizinha e pula dentro de uns. Porque todo é uma vila de vaqueiro. Então a galera produz muita coisa láctea. E eles guardam iogurte, eles guardam doce de leite, eles guardam a manteiga dentro de uns jarros de barro que deve caber tipo uns 30, 40 litros dentro. Então imagina aqueles jarros antigo, bonito de barro, que aí tem uma tampa de barro e eles fecham aquilo e fica aquela coisa bem bonita que é a reserva para o ano inteiro. Os indianos são malucos, eles fazem reserva de pimenta para durar o ano inteiro. E eles secam a pimenta, estilo no forro do telhado. Então, assim, quando você olha no forro no forro da sala, no forro do quarto, você levanta assim a cabeça, chega a arde o nariz, assim, de tanta pimenta que tem seca lá, assim. E é a pimenta que eles vão comendo durante o ano. E aí eles faziam a mesma coisa com a manteiga, eles guardavam iogurte e tal. Aí o que era que Krishna fazia? Ele ia lá, comia tudo que ele aguentava comer e ele quebrava os potes. Tipo, ele dava comida para os macacos, ele aloprava. Aí qual era o castigo? Um dia, a mãe dele, mãe Yashoda, perdeu a paciência com ele, ficou, tipo, assim, muito braba, pegou uma corda, e aí essa história da corda é a que fala sobre Krishna Damodara, e aí é um passatempo lindo, né? Esse passatempo da corda. Outro dia eu posso contar ele com detalhes, assim, mas resumidamente, ela amarra Krishna com uma corda e amarra essa corda num pilão para ele ficar quieto, assim, tipo, menino, fique quieto, eu vou deixar você amarrado aqui. Tipo, esse é o castigo, entendeu? É tipo, o castigo que os amiguinhos de Krishna devia tomar era tipo, sei lá, um puxão de orelha, tá ligado? Um beliscão, uma palmada. É esse tipo de castigo que eu tô falando, assim, é uma brincadeira, tá ligado? É uma brincadeira. É tipo, é amor, é afeto. Não é tipo maldade, crueldade, assim, eu vou castigar você, não. É Não é um aquela. sadechade. Não, não é um sado chato, não. É estilo isso, é estilo alguém que tem muito amor por você, mas que precisa ensinar uma lição para você, assim, tipo, velho, você folgou agora e tal. E aí Krishna se diverte com isso, que ele gosta de explorar a natureza mais profunda dos sentimentos de amor. Então, isso é o que Krishna saboreia. Krishna saboreia os diferentes tipos de relacionamento e amor. E aí, no mundo material, nessa manifestação grosseira que a gente tem como ser humano, o que a gente chama de castigo é o karma. Então, assim, a palavra castigo, para mim, tem uma conotação de crueldade, maldade, assim, de tipo, eu vou castigar você. Mas da perspectiva transcendental, da perspectiva védica, não existe castigo. O que existe é justiça kármica. Então, se a gente for pensar, Saturno, ele é chamado do Senhor do Castigo. Mas ele não castiga ninguém, velho. Ele é justo, ele não passa do limite. Ele é justo. E ele é misericordioso às vezes, se a gente tiver, tipo, arrependido e quiser redimir o erro da gente. Então, Saturno, ele aponta para a gente no mapa aonde a gente tem erros para corrigir, onde a gente tem coisas para melhorar. Isso é Saturno. Agora,
o irmão dele, Djamaraj, aí Djamaraj não perdoa não, velho. Djamaraj, ele vai castigar você porque é a única maneira. Você já tem tanto karma, você já se prejudicou tanto que você vai ter que pagar uma pena para poder nascer de novo num corpo material e continuar evoluindo. Então, se a gente for pensar no castigo, aí esse senhor do castigo seria Djamaraj. Mas a gente não vai cair na mão de Djamaraj, porque Krishna vai ter muita misericórdia da gente no momento da nossa morte, e é isso o que a nossa prática espiritual garante. Então, na pior das hipóteses, Krishna fala no Bhagavad Gita, mesmo um yogi que não alcance a perfeição, ele volta numa próxima vida, num ambiente mais favorável para se desenvolver, e ele continua o processo dele. Então, a nossa prática espiritual, ela tem, não que ela tenha esse objetivo, esse desejo, mas ela dá esse resultado para a gente. Krishna garante esse resultado para a gente. E os mestres espirituais, eles também garantem esse resultado para a gente, de que se a gente for sincero, a gente vai, tipo, evoluir e a gente vai diminuir o nosso sofrimento em sucessivos nascimentos que a gente ainda tiver. Alexandre baixou a mão, acho que eu respondi então o que ela queria saber. É Não, isso eu mesmo? queria perguntar, mas é porque eu vou sair também. Aí depois eu queria assistir a sua resposta. No a Comila, é porque você falou do Saturno e tá falando do Sadchat e tudo isso, e depois falou de Amaraj. Eu só queria confirmar se a gente pode é, ver a conjunção do céu hoje como isso, essa conjunção Marte-Saturno representada como Djamaraj. A Comila deu esse nome, a junção de Marte com Saturno, podemos dizer que é Yamaraj, que é a gente praticar o Dharma. Só que eu não vou ouvir a resposta, eu preciso sair. Um grande beijo. Entendi. Daniel. Beleza, Boa beleza. noite. Falou, Alexandre. É, Então, a gente pode pensar, sim, na relação da conjunção, né, desse Graha Yuda ser de Amaraj por alguns aspectos, inclusive, e aí a gente vai ver Marte como o regente de Ares, onde está a Nakshatra de Bharani, que é regida por Yamaraj de verdade, a gente entender que Marte é o senhor do sacrifício, é aquele que realiza o sacrifício, e Saturno como o senhor da justiça. Então, o sacrifício da justiça, ou o sacrifício para a justiça, pode ser considerado Djamaraj, porque Djamaraj está fazendo esse sacrifício. Ele assumiu o papel de ser aquele que pune após a morte. Então, interessante a interpretação que a Comila fez, mas eu vi uma outra interpretação também que falava sobre Nrsimhadeva e Kurmadeva, que são os avatares de Saturno e de Marte. E aí, como a gente pode entender eles como protetores da devoção? Então, assim como Kurma, que é anterior a Nrsimha, Kurma, que é a tartaruga que sustenta o Monte Sumeru e ajuda os deuses e os demônios a bater o oceano de leite, ele faz isso para proteger a criação. Porque como os deuses estavam sem poderes,
eles não podiam cuidar do universo, eles não podiam cuidar da criação. Então, Kurma vem para devolver isso para os deuses, né? Devolver os poderes e as opulências para os deuses, trazer o Somarasa, a bebida da imortalidade, e restabelecer, né, o equilíbrio cósmico. E aí Nrsimhadeva vem como aquele que protege a devoção, que protege a possibilidade da prática devocional e da evolução espiritual. Então, a gente pode ver dessa perspectiva também, que esse momento de tanto caos, de tanta turbulência, depois dos eclipses, a gente ter esse Graha Yuda, que poderia estar gerando coisas muito terríveis, a gente está tendo, de certa maneira, uma proteção espiritual. O que a gente está vendo no nível nacional, e aí também muito causado pelo eclipse, que é a força de Irahu, que aí supera, né, todos esses planetas materiais, é um desafio à lei, um desafio à ordem jurídica. Então, o que a gente está tendo aí é um confronto direto dessa alienação, dessa ilusão sobre aquilo que se estabeleceu como os parâmetros da sociedade, que é a justiça, a Constituição, a verdade. Então, a gente está tendo aí, durante esse trânsito de Marte, um desafio a Saturno, um desafio a essa força que é a justiça, que a gente sabe que dentro do plano material é completamente injusta e desproporcional. Então, se por um lado existe um determinado senso de moralização, por outro, essa moralização é completamente hipócrita, né? Então, talvez isso já resuma um pouco a ideia das efemérides também que a gente está passando agora. Daqui a 2 dias já acaba a, o Graha Yuda, e aí no sábado, exatamente no sábado, o Sol ele entra em Áries, e aí sábado é o nosso ano novo astrológico de verdade, né? Se a gente for considerar isso. E aí é muito legal, né? A gente tentar favorecer esse Sol que sai do Gandanta de Peixes e entra no Gandanta de Áries, ele entra com muita força, ele entra com muita potência, mas é importante que a gente traga para a nossa realidade qual é esse ciclo que está se iniciando. Então, que a gente possa parar um momento, acender uma vela, acender um incenso, acender um fogo, invocar esse fogo sagrado e fazer uma meditação, pedir por misericórdia, pedir por orientação apropriada, pedir para que a gente possa, em mais um ciclo, buscar por evolução, buscar por purificação e buscar principalmente por serviço. Então, o sábado é um dia muito importante para quem quiser fazer uma prática espiritual e iniciar projetos. Então, sábado, vou aproveitar agora também o grupo. Sábado, eu vou fazer o lançamento do site Astrologia Singular, finalmente, mas foi planejado, né? Então, ele ainda não vai estar completamente da forma como ele vai ficar, mas ele já está bem bonitinho. A Lari que está fazendo ele, então a gente tem que ser muito grato a ela também por estar fazendo esse serviço que eu acredito que vai favorecer assim muita gente. E a gente também, né, está preparando o lançamento no sábado
da marca de produtos apícolas que se chama Somaraças. Então, o lançamento do Somaraças vai ser também no sábado, e a gente está planejando um eventozinho, uma feirinha aqui em São Francisco Xavier, para o primeiro final de semana de maio, para a gente colocar os produtos e conversar um pouco com as pessoas e apresentar a ideia de um manejo consciente em que a gente tenta não explorar as abelhas, né? As abelhas, coitadinhas, elas trabalham incansavelmente, mas a gente pode desenvolver uma relação positiva com elas, sem explorar elas, sem ser mercenário com elas e distribuir essa abundância, distribuir esse néctar. Então, essa é a proposta do Somaraças. A gente vai também, a partir do sábado, trazer um pouco dessas informações sobre ecologia e relações com as abelhas e os tantos tipos de abelhas que existem, né, aqui. Só como uma informação, abelhas nativas no Brasil são mais de 400 espécies. E aí a gente está sempre pensando, focado em uma espécie só, que é a que produz o mel que a gente usa. Mas as verdadeiras polinizadoras do ecossistema amazônico, atlântico, né, da Mata Atlântica, do Cerrado, da Caatinga, tipo, de todo o Brasil, são as abelhas nativas. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso também ao longo da vida, né, dos meses. Só estou trazendo as coisas que a gente vai aproveitar o sábado, que é muito auspicioso para lançar coisas. Então aproveitem também, né? Já passou os eclipses, agora já está um período favorável para iniciar projetos, que sejam projetos de desenvolvimento, né? Projetos de prosperidade, projetos de abundância, projetos de consciência. Tudo isso vai ser muito abençoado, porque também, ao mesmo tempo, com menos de 15 dias, Júpiter vai entrar em Touro. E aí isso vai ser muito legal. Vai ser bem legal mesmo. Então, alguém quer falar ainda mais alguma coisa? Ou eu posso ir para a leitura? Quem quiser pode levantar a mão. Daí, né, lembrando. Oi? Eu tenho uma pergunta. Ah, fala aí, Graziela. Eu acho que tu escreveu aqui, eu esqueci. Diz aí. Mas pode ser depois, se você Não, preferir, não, também fala tudo aí, bem. fala aí. É sobre karma, que você estava falando agora há pouco sobre karma, né? Sim. E eu li que no mapa a gente consegue identificar os diferentes tipos de karma. E eu Uhum, não vou saber falar o nome deles em sânscrito, mas são aqueles karmas que a gente realmente não tem como aliviar nessa vida, que são os desafios que a gente vai, sine qua non, passar por eles. uhum. E tem, e tem os outros karmas que são mais leves. Acho que são 4 tipos, né? Se não me engano. Quando Eles vão você se fala, subdividindo. quando você fala karma, você está falando de qual deles? Basicamente, de todos eles juntos. Então, porque é isso, né? Quando a gente vai nas escrituras, e aí o que tu tá falando é do Prarabdha Karma, e Uhum, aí eu também eu esqueço o nome em sânscrito deles. Mas é isso. Existe um karma que é inevitável, existe um karma que pode ser transformado e existe um karma que pode ser evitado. exato. Beleza. E aí eles vão se subdividindo e tudo mais. Da perspectiva devocional, da perspectiva espiritual mesmo, esses karmas não importam. Não importam.
Aí você fala, mas como assim eu só estou vivo por causa dele? Se não fosse esse karma, eu não tinha sentido de eu estar aqui. Mas aí é onde entra vários, que você já deve ter visto isso também, né? Tem 1 milhão de regras, os jyotis. Uhum. Mas o que é importante são as exceções. Então você aprende a regra para poder descobrir as exceções às regras. E essas exceções, elas são tipo o pulo do gato do rolê. É como se fosse o tutorial, a malícia. Então, muitas Hum. vezes, a gente está olhando um mapa natal e tem um monte de karma lá. Vamos colocar karma ruim, tá ligado? Maus Uhum. posicionamentos, assim, um monte de planeta debilitado, casa maléfica, um monte de treta. Você fala, Uhum. caraca, velho, e agora? Aí você olha nos yogas, vários Raja Yoga, várias coisas que anulam debilidade, várias coisas muito benéficas. Eu falei, pô, então isso tem um sentido, isso tem um propósito. E aí você olha no Navamsha, várias vezes o planeta que está Nietzsche, na máxima debilidade no mapa natal, ele está na máxima exaltação no Navamsha. Aí você faz, pô, então o que é que isso significa? Que esse karma ruim, material, esse sofrimento material é uma purificação espiritual para que uma bênção possa aparecer na vida dessa pessoa. Só que ela Nessa própria precisa, vida, nessa vida, nessa mesmo. nessa Aham, vida. Mas só que ela precisa interessante isso. entender, que aquele sofrimento é uma, tipo, um aprendizado, é uma aula, é um teste para Essa ver. era a minha, Hum, essa era a minha próxima pergunta para você, porque quando a gente tem um karma e a gente vive ele, mas a gente consegue nele perceber bênçãos dentro do sofrimento mesmo, e inclusive sentir gratidão pelo Graha, que está trazendo uhum. aquilo para gente, em debilidade, em Nietzsche, em Vikala e tal, isso ainda é um karma? Ou isso já é Então, uma bênção? Ou todo continua, karma é uma bênção? continua sendo um karma no sentido ruim, um karma negativo, continua sendo karma negativo, mas a ressignificação que o seu estado de consciência deu liberou você daquele karma. Então, o que é que a gente entende, né? E aí é o que tem também. Existe um karma fixo que aparece no mapa natal e Uhum, existe os uhum. karmas de trânsitos. E Sim. aí, quando a gente percebe a manifestação de um karma no trânsito, a gente já sabe que ele vai se repetir de tempos em tempos. Então, na hora que você aprendeu sobre aquele karma, ele não se repete mais. Por quê? Porque você aprendeu a evitar ele. Você já vai entender que a atmosfera está preparada para manifestar um determinado tipo de karma e você vai, tipo, impedir que aquilo aconteça. Você não vai deixar aquele gatilho ser acionado. Então você desenvolveu a habilidade de desabilitar o mecanismo kármico que você já carrega. A mesma coisa acontece quando é no mapa natal, porque o mapa natal não muda. E aí o karma tá lá. É um tipo de karma imutável, desses que tá, tipo, vai acontecer de qualquer maneira. Mas aí você transforma esse karma num poder. Você transforma o Uhum, conhecimento a respeito daquilo numa qualidade. Por quê? Porque a gente só evolui na medida em que a gente erra e a gente só evolui na medida em que a gente perde. Então, na hora que a gente erra, na hora que a gente perde, na hora que acontece alguma coisa, aquilo exige uma evolução, um salto. A gente precisa sair da posição de debilidade e entrar numa posição ativa de correção. Quando você entra numa uhum. posição de correção daquele karma, você adquire um poder, que é o biofeedback.
Então, esse biofeedback, ele se transforma numa ferramenta. E essa ferramenta, você usa ela para desabilitar aquela debilidade que você tinha, porque agora você não tem mais. Que aí Uhum. é aquilo. Quando você aprende aonde você erra, se você errar de novo ali, é um erro consciente. Aí o karma vem dobrado. Então, assim, o Uhum. conhecimento, ele. Quem foi que falou? Tem um desses filósofos que fala, né? Você mede a medida do conhecimento de um homem pela quantidade de sofrimento que ele suporta. Então, então, basicamente, quanto mais conhecimento você adquire, mais você entende o sofrimento e você sofre. Mas esse sofrimento faz você evoluir, porque você vai buscar correção e evolução. Sem Então, dúvida. é basicamente isso, né? A ignorância é uma bênção porque você está sofrendo sem saber. E Sim. uma das coisas que a gente já trouxe algumas vezes assim, e é isso. O karma, ele não é necessariamente ruim, ele é um ensinamento. Então, se a gente puder, como Shila Sridhara Maharaj fala, né? Se a gente puder entender que o meio ambiente é sempre favorável para a nossa evolução, a gente vai viver todos os fenômenos, mesmo as tragédias, como uma liberação de karma. Então você deixa aquele karma Uhum. aí, você agradece por ele não ter matado você e acabado com a sua história, ter que começar de novo. Você faz, velho, graças pela misericórdia de Deus, eu entendi que isso é uma lição. E aí Sim. me libero desse karma. Então, isso é uma perspectiva. Existe uma outra perspectiva, que é a perspectiva de Sridhara Maharaj. Sridhara Maharaj, ele nomeou Srila Govinda Maharaj como sucessor dele. E isso, Uhum. Govinda Maharaj era muito jovem ainda. E Govinda Maharaj tinha um conhecimento extraordinário de astrologia, que era conhecido e reconhecido por Shileshdara Maharaj. E aí Govinda Maharaj chegou para Shileshdara Maharaj e falou: Você não pode me nomear o sucessor, porque eu vou morrer antes que você. E aí Shileshdara Maharaj fala: pegue o seu mapa, pegue tipo todas essas informações astrológicas e jogue fora, porque você vai viver o quanto eu quiser que você viva e você vai ser o sucessor. E aí, Shileshdara Maharaj, ele morreu, ele abandonou o corpo com a idade que Govinda Maharaj falou que ele ia abandonar o corpo, ele realmente abandonou o corpo ali. Mas Govinda Maharaj viveu até os 92 anos. Então, Ó. assim, a devoção, a sinceridade na prática liberou ele do karma que ele estava previsto para viver. E aí a tua pergunta, pô, e o karma que é inevitável? O karma que é inevitável, a gente aceita ele e a gente transcende ele. Então é Uhum. onde a gente entende os passatempos, os lilas, que aí, tipo, Krishna. Se Krishna quiser me castigar para se divertir, eu vou aceitar, eu não vou sofrer, eu não vou ficar com raiva. Eu vou entender que ele está me dando atenção, ele está olhando para mim. E aí tem Avaduta Maharaj, né? Chega um devoto, chega para Avaduta Maharaj e fala: Eu achei que quando eu virasse um devoto, a minha vida ia ser mais fácil, porque Deus ia olhar para mim. E aí eu fico olhando, a minha vida só piorou e tal. E aí tem várias explicações escriturais para isso, mas a Uhum. explicação de Avaduta Maharaj foi: imagine o quão afortunado você seria se Deus pessoalmente tivesse dando atenção para você.
Então, mesmo que ele tivesse castigando você pessoalmente, isso ia ser um privilégio muito grande. Então, se você pensa assim, agradeça, porque Deus está presente na sua vida o tempo todo, liberando você do karma que você já carrega, mas mostrando para você o karma que você carrega. Então, para a gente se purificar, a gente precisa tirar a sujeira. E para tirar a sujeira, a gente precisa ver a sujeira e reconhecer que aquilo é sujeira. Então, o karma tá aí, tá, mas a gente vai, tipo, aprender a lidar com consciência com ele. Então, tem essas duas perspectivas. Se a gente conseguir se render completamente ao processo de evolução espiritual, pode pegar o mapa e desprezar. Mas, como a gente faz tudo meio misturado, ação, conhecimento e devoção, aí a gente vai tentando entender que todo karma e todo fenômeno é favorável. Então agradece, sofre um pouquinho porque vai sofrer, vai doer, mas entende, tipo, sei lá, é um processo de cicatrização, né? Muitas Sim, vezes a gente precisa, tipo, remover um tumor, muitas vezes a gente precisa fazer uma quimioterapia, um processo médico doloroso, mas que é para o nosso benefício. Então, o karma é isso. O karma é o resultado de todos os nossos pensamentos, sentimentos, desejos e ações de todas as nossas vidas passadas somadas. Então imagina, qualquer prazer, qualquer alívio de sofrimento que a gente tiver nessa vida é uma bênção, porque a gente não sabe de verdade qual é o karma que a gente carrega. Então a gente vem nessa vida para pagar um pedacinho da dívida, mas a gente tem a oportunidade de conseguir se livrar de uma dívida muito grande, se a gente assumir a responsabilidade. Então, é mais ou menos por aí, assim. Não é, entendi, não é imaginar que não vai ter mais karma, mas é entender que mesmo o karma ruim é benéfico para a gente. sem dúvida. Entendi. Muito obrigada. É mais ou menos por aí. Tá ótimo. Obrigada. Valeu. Eu vou ler um pouquinho, porque eu olhei aqui, tá cedo, mas é porque a gente começou às 7. Então, é bom daqui a pouco a gente também encerrar. Vamos lá. Aí a gente tá na parte, né, em que Narada Muni estava falando com o Hanuman e agora ele vai encontrar os Pandavas. O texto é literalmente isso. Amigos de Krishna, os Pandavas. A seguir, Narada Muni, deixando Hanuman, foi até os Pandavas. Ali encontrou Yudhishthira Maharaj, que é o mais velho dos cinco, sentado sobre um trono, e começou a cantar as glórias dos Pandavas. Disse a Yudhishthira Maharaj: quão amigável você é em seu relacionamento com Krishna, quão afortunado você é. Yudhishthira Maharaj disse, respondendo: o que você está dizendo, Devarshi? Devarshi é o primeiro nome dele, né? Devarshi Narada. O que você está dizendo, Devarshi? Evidentemente que Krishna nos favorece. Isso não podemos negar. Mas qual é a nossa posição? Absolutamente não temos posição. Por outro lado, às vezes sinto que, ao ver nosso exemplo, as pessoas em geral não desejarão servir a Krishna, porque calcularão que, sendo amigos tão íntimos do Senhor Krishna, os Pandavas tiveram de passar por problemas difíceis e perigos por toda a sua vida.
Pensarão que ser um devoto de Krishna significa ter de sofrer problemas por toda a vida. Assim, estou temeroso de que, por pensar em nós, as pessoas não se aventurarão a se aproximar de Krishna. Devassinarada disse: Não, não, não vejo isto sob esse ponto de vista. O que é perigo ou aflição para os Pandavas? Qual o significado disto? Este é o sinal de que Krishna está vindo. Quando os Pandavas estão em perigo, isto não é nada além do sinal de que Krishna está vindo para salvá-los. Assim, a mãe de vocês também orou. Vipada Shantu Ta Sashwat Tatra Tatra Jagadat Guru Bhavato Darshanam Yatyad Apunar Bhava Darshanam. Que venham os perigos, que sempre me visitem, não me importo, porque isto traz Krishna mais perto de nós. Até gostamos dos perigos que trazem Krishna para nossa conexão íntima. Esta famosa afirmação de sua mãe, Kunti Devi, aí permanece. Isso é Narada falando para Yudhishthira, né? Os Pandavas, liderados por Maharaj Yudhishthira, disseram: Sim, Krishna nos visita de vez em quando, nos momentos de grande necessidade, mas quão afortunados são os iados! O Senhor Krishna está sempre com eles. Eles são tão orgulhosos de seu amo, o Senhor Krishna, que não se importam com qualquer outro poder no mundo. São de tal maneira afortunados que o Senhor Krishna está sempre intimamente conectado com eles. Os yados são a família de Krishna, mais próxima mesmo assim. Os Pandavas são os primos, mas Krishna tem o pai, a mãe, os irmãos e aqueles que vivem no reino dele, né? Assim, Narada Muni foi até os yados e começou a cantar em seu louvor. Eles disseram: O que você está dizendo, Devashi Narada? Krishna está conosco, evidentemente, e em qualquer momento de grande perigo, ele vem ajudar. Mas quanto nos importamos com ele? Estamos vivendo independentemente, sem nos importar com sua existência, porque cada um tem sua família, cada um tem o seu rolê, cada um está fazendo as suas coisas. Mas, entre nós, Uddhava é realmente o seu favorito, o favorito de Krishna, né? Em tudo que Krishna faz, ele sempre pede opinião de Uddhava. E em todos os seus assuntos confidenciais, e em qualquer caso, Uddhava está ali presente. Ele está sempre muito próximo de Uddhava. Até mesmo nós invejamos a fortuna de Uddhava. Uddhava é um dos yados, é um desses parentes de Krishna, né? E aí, na leitura que a gente fez do Srimad Bhagavatam, tem um trecho em que o irmão de Dhritarashtra, Vidura, encontra com Uddhava depois que Krishna abandonou esse mundo, depois que Krishna morreu. E aí Uddhava fala para Vidura o que foram esses últimos momentos que ele teve com Krishna. Mas aqui é outra história. Aqui, Shrila Maharaj continua. Uddhava, mais querido que Krishna. Em seguida, Narada foi até Uddhava e disse-lhe: Uddhava, você é o devoto favorito de Krishna. Krishna mesmo diz: Natata me priyatama atmayoni na shankaraha nacha sankarshano na shri naivatma chayata bhavam. Ó
Uddhava, para não falar de outros devotos como Brahma, Shiva, Sudarshana ou Lakshmi, você é mais querido por mim que minha própria vida. Você é um associado tão íntimo que Krishna dá mais valor a você do que a sua própria vida. Uddhava disse: sim, evidentemente, por benevolência imotivada, ele pode ter dito algo assim. Mas não creio que eu seja seu verdadeiro devoto, especialmente após visitar Vrindavana, a cidade onde Krishna cresceu quando ele era bebezinho, né? Todo o meu orgulho se derreteu ao ver aqueles devotos. O espírito de serviço e a intensidade de amor por Krishna que encontrei nos devotos de Vrindavana não tem paralelo. Ó Devashi, não estou em lugar nenhum. Você conhece esta minha afirmação? Ela está registrada no Srimad Bhagavatam, no 10º canto, capítulo 47, verso 61. Asamaho charanare nujusam aham shyam, vrindavane kinapi guma latou siddhanam, yadustyajanam swajanam maryapatam chahitva, beju mukunda padavim shrutibi vimrgyam. As golpes de Vrindavana abandonaram seus esposos, filhos e famílias, que são muito difíceis de renunciar, e sacrificaram mesmo seus princípios religiosos para se refugiarem aos pés de lótus de Krishna, que são buscados até mesmo pelos próprios Vedas. Ó, conceda-me a fortuna de nascer como uma folha de grama em Vrindavana, para eu poder ter a poeira dos pés de lótus daquelas grandes almas sobre a minha cabeça. Isso é Uddhava falando, né? Aí ele continua falando para Narada. Ali revelei plenamente meu coração. A qualidade de amor por Krishna que encontrei nas donzelas de Vrindavana é tão exaltada que o mínimo que eu podia era aspirar a nascer em Vrindavana como um pedaço de grama, para que a poeira dos pés daquelas divinas donzelas pudesse tocar a minha cabeça. Assim, o que você está dizendo, Devashi? Se deseja ver a verdadeira devoção, o verdadeiro amor divino, você deve ir a Vrindavana. Não nos ponha em posição incômoda, dizendo que possuímos devoção por Krishna. Isso nada mais é que uma brincadeira, uma afirmativa infundada. Encontro verdadeiros devotos do Senhor Krishna em Vrindavana. Dessa maneira, Sanatana Goswami tenta ao máximo levar-nos pelo caminho, mostrando-nos o desenvolvimento gradual da devoção por Krishna. Então, por que é que Shristara Maharaj falou isso agora? Porque toda essa narrativa que ele trouxe no capítulo 8 desse livro, A Busca por Shri Krishna, é uma citação do Brihat Bhagavatamrita, que foi escrito por Srila Sanatana Goswami. Então, quem revelou esse diálogo de Narada Muni com essas grandes personalidades foi Srila Sanatana Goswami, que é um dos 6 Goswamis, discípulos de Chaitanya Mahaprabhu. Então, Shristara Maharaj está explicando de onde ele tirou isso, né? Dessa maneira, Sanatana Goswami tenta ao máximo levar-nos pelo caminho, mostrando-nos o desenvolvimento gradual da devoção por Krishna. Prahlada Maharaj é aceito como a base de Shuddha Bhakti,
o início do serviço devocional puro, porque ele está situado em Shantaraça, o serviço devocional em neutralidade. Acima disto, há Dasyarasa, amor a Deus em servidão, como foi mostrado por Hanuman. E acima existe Sakyarasa, ou espírito de amizade. Este é exemplificado pelos Pandavas. Uddhava é de algum modo Sakya, se conectando com Vatsalya, o amor paterno, o amor familiar, e Madhurya, amor conjugal. Dessa maneira, podemos delinear o desenvolvimento progressivo da devoção. E aí aqui ele coloca Madhurya, o amor conjugal, que é o amor das gopis, das donzelas de Vrindavana. Nossa adesão a Krishna se desenvolve dessa maneira até Vrindavana. Aí o ápice do serviço devocional se encontra ali. Na conversa entre Ramananda Rai e Sri Chaitanya Mahaprabhu, encontramos a menção de que o serviço devocional de Radharani é categoricamente mais elevado que o das gopis. Tebiasta Pashupala Pankajadri Shastabhyo Pisaradika. O tipo de espírito de serviço que ali encontramos é imensurável e inconcebível. Shri Chaitanya Mahaprabhu veio com esta qualidade de adesão à verdade, rendição incondicional. Então, é isso que eu estava falando sobre o karma. No estágio de rendição incondicional, nenhum karma pode atingir a gente. Nenhum karma. Porque a gente está conectado diretamente com o processo de serviço direto a Deus. Então, a gente está, tipo, além dos modos de atuação das energias materiais, além dos gunas. Então, é muito difícil, mas é a meta última da gente. É isso, esse é o parâmetro. E aí Shleshdara Maharaj continua. Ele veio buscar aquela fortuna de servir a verdade. Se pudermos buscar este tipo tão elevado de existência, devemos nos considerar os mais afortunados. A rendição de si mesmo é a própria base da nossa mais elevada fortuna. Não podemos nada mais que nos render a qualquer coisa bela e valiosa com que cruzemos. Nossa apreciação por qualquer coisa mais elevada é avaliada pelo grau de rendição a ela. Assim, podemos medir a qualidade da verdade com a qual estamos conectados apenas através da intensidade de nossa rendição. Isso aqui é fantástico. Podemos medir a qualidade da verdade com a qual estamos conectados apenas através da intensidade da nossa rendição. E aí, Shrila Maharaj termina o capítulo 8 e vai começar o capítulo 9, o conceito Krishna. O conceito Krishna. Capítulo 9 vai ficar para semana que vem. A gente começar o capítulo 9. Então, alguém tem algum comentário para fazer sobre a busca por Shri Krishna? Que eu vou abrir aqui na página da leitura do Graha Sutras. Ninguém, não?
Boa. Eu estava pensando em voltar um pouco à leitura do Graha Sutras, porque esse subcapítulo, né, que fala sobre elementos deficientes e o ciclo de isolamento, eu achei que ele é fantástico, eu achei que ele é super importante, inclusive, para a gente entender como os planetas manifestam os efeitos deles. Ainda vocês reverem o assunto, reverem o texto, trazerem dúvidas para a gente fazer uma avaliação pontual. E aí eu vou continuar com o conteúdo, porque tem muita coisa muito importante aqui no Graha Sutras. E como ninguém trouxe dúvida, eu vou acabar querendo explicar palavra por palavra e a gente vai ficar muito tempo preso dentro desse conteúdo. Então, a continuação do texto é fantástica. A gente vai para o ciclo de promoção da vida e tem um gráfico muito bonito aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Peraí. Pronto. Eu acho que vocês estão vendo aí. Daí aqui, ó, tem esse gráfico que fala sobre o ciclo de promoção da vida, ó. Então, esse texto aqui, ele não está bem traduzido, né? Foi traduzido, tem alguns erros de tradução aqui ainda, mas aí eu vou dar uma lida nessa introduçãozinha aqui. E aí vamos ver até onde. Pronto, vamos ver se a gente consegue chegar até as interações dos diversos ciclos. Porque aí depois vai ter um outro gráfico aqui embaixo, que é sempre interessante a gente parar um pouquinho para entender. Então, tem uma mensagem aqui. Massa. Que bom, eu fico feliz também que todo mundo aproveita, né, o encontro da gente. Eu fico bem feliz mesmo. É um privilégio, assim, poder estar trazendo esse conhecimento, né? Porque ele é extremamente valioso para mim. Então, encontrar pessoas que estão interessadas nesse conhecimento é uma coisa muito recompensadora mesmo, assim, muito, muito bom. Todos os méritos, todas as glórias, né? São para Srila Gurudev, Srila Sridhara Maharaj, Srila Prabhupada, que a única coisa que eu fiz foi ler o texto deles, né? Trazer o conhecimento que eles deixaram. Então, todo o mérito é para eles. Ciclo de promoção da vida. Do Graha Sutras, do Ernest Wilhelm. A força da vida é prana. O éter fornece o alojamento para o prana. O éter é o Akasha, o quinto elemento. Então, o éter, ele cria o ambiente, o espaço para que o prana se aloje, se manifeste, que vitaliza os indrias via ar e amadurece via fogo. Então, os indrias que são esses canais de captação, né, os sentidos. Este prana, que agora é vida, é mantido pela água e coerido em forma diferenciada pela terra. Então, a gente já viu, né, as características dos elementos nos capítulos anteriores. Então, aqui ele vai trazendo a sequência de sucessão da manifestação, né? Primeiro vem o Akash, do Akash
vem o prana, que se manifesta dentro do ar e amadurece via fogo, então Akash, ar, fogo. E aí água, terra. Então, este prana que agora é vida, é mantido pela água e coerido em forma diferenciada pela terra. Então, a água está dentro da terra. Cada elemento, um está dentro do outro, né? Então, enquanto o éter fornece o alojamento para a força da vida começa sua geração de vida no ar, onde vitaliza os indrias. A partir do ar, portanto, inicia outro ciclo importante dos elementos, o que chamaremos de ciclo de promoção da vida, no qual o ar promove a água, que promove. Aqui eu acho que é erro de tradução. No qual o ar promove a água, que promove o fogo, que promove a terra, que promove o ar. Então, esse éter está errado. Não devia estar aqui. Então, fica ar, água, éter. E está errado aqui também. Ó. Esse é um relacionamento cíclico conforme ilustrado no diagrama abaixo. Então, aqui entrou diferente. Ó. Aqui entrou éter, que é Júpiter, fogo, que é Marte, Mercúrio, que é terra, Saturno, que é ar, Vênus, que é água. Então, eu acho que esse gráfico não está certo, porque ele repetiu várias vezes a sequência, e a sequência ela é mais parecida com essa daqui, que sai éter, ar, fogo, água e terra. Isso faz sentido. Esse daqui não. Mas beleza, né? A gente entendendo, se a gente entender como manifesta, a gente consegue interpretar. Aqui ele está colocando como o ciclo de promoção da vida, mas está explicado de uma outra maneira. Então eu acho que pode ser um erro só do gráfico. Mas vamos lá. Ciclo de promoção da vida, ou ele vai explicar aqui embaixo, né? Ciclo de promoção da vida. Se um elemento é fraco, seu elemento gerador de vida será necessário para compensar a deficiência, e, portanto, haverá um dreno no elemento gerador de vida. Este ciclo é muito importante e básico para a astrologia médica, Ayurveda, mas também tem ramificações em todas as outras coisas. Se Saturno é fraco e, como resultado, alguém tem medo, Mercúrio deve fornecer maior segurança material, consistência e confiabilidade para acalmar Saturno. Se Vênus é fraco, como resultado, um é insatisfeito, não saciado e incapaz de encontrar conforto nas dificuldades. Saturno deve proporcionar maior desapego e perseverança. Se Júpiter é fraco e, como resultado, faltam esperança ou fé, então Vênus deve proporcionar maior satisfação e conforto, para que se tenha alguma felicidade e maior facilidade, para que as dificuldades não taxem a falta de fé. Se Marte é fraco e, como resultado, é lento para se esforçar, então Júpiter deve oferecer mais sorte para que as coisas deixadas por fazer não se tornem uma fonte de dano, além de maior entendimento e satisfação com os quais aceitar as dificuldades que têm um efeito ineficaz. Marte, mais cedo ou mais tarde, causa. Se Mercúrio é fraco e, como resultado, um não é
um gerente eficaz. A pessoa, se Mercúrio é fraco, o resultado disso é que a pessoa não vai saber se administrar. Marte terá que fornecer mais energia e lógica para combater as dificuldades resultantes de uma má administração. Então, o que ele está colocando aqui é as relações entre os planetas de quando um está fraco, de onde vem a compensação. E essa compensação sempre vem através dos caracas dos planetas que estão relacionados com essa sequência. Então, realmente, o gráfico está errado, porque na descrição que ele dá, a relação é a relação lógica mesmo dos elementos. Então, é, é isso. Então, assim, Não, tá certinho o gráfico, vê lá. Olha lá, ele fala, se Marte está fraco, hum, então Júpiter deve trazer a sorte, certo? Depois ele fala assim, Mercúrio está fraco, então Marte. Então ele está explicando esse gráfico aqui. esse circular mesmo, né? É, esse texto Sim. que você acabou de ler explicou justamente esse gráfico circular. Hum, entendi. Mas então não está relacionado com a sequência da manifestação dos elementos. É só uma sequência, como ele está colocando aqui, de promoção dessa vida, do ciclo da vida. É. Então, beleza, boa observação. Para mim, o gráfico estava errado, mas agora que tu explicou, Mas pega o sim. outro que você falou que estava certo. Ele também tem esse redondo em volta, tá vendo? Uhum, Olha lá. Ele sim. mantém o redondo da mesma maneira e a estrela faz aí sim A sequência a ordem de sequência até de aparecimento, né, na, dos na, na, na elementos. Terra dos elementos. Sim. É que aqui antes, ó, tem um outro também, ó. Aqui, que é Hum, a estrela sem o círculo, tá vendo? É, Por isso que eu é, estranhei o círculo sem a estrela, porque aqui é Júpiter, Marte, Mercúrio, Saturno e Vênus, mas a sequência é interna. Então, esse ciclo de manifestação da vida, ele faz externamente. é. Massa. Então, é interessante depois, né, fazer uma transcrição dessas características para entender os gráficos. Eu não fiz, eu não antecipei o assunto, mas interessante depois a gente poder trazer isso para o mapa individual e tentar interpretar, né, como é que isso manifesta os efeitos. É o que eu queria fazer com o assunto anterior. A gente pode concluir o capítulo e fazer uma revisão do capítulo depois, porque ainda tem bastante coisa, hein? Essa parte que está desconfigurada aqui é do sânscrito, então eu vou ter que remover depois do texto, porque na tradução não tem o texto original. Então, vamos parar aqui, ó. Cadê? Ah, pronto, foi aqui. Interações dos diversos ciclos. Então, se alguém quiser fazer mais alguma colocação, alguma pergunta, para a Graziella, que está chegando agora também, eu vou compartilhar os textos para poder tu fazer tua leitura também, pessoal, e trazer perguntas e continuar interagindo, né? Super importante a interação. Ó, o Lucas entrou. Pô, e aí, Lucas, belezinha, velho? Eu nem te vi, bicho. Chegou agora. Eu tava compartilhando a tela, eu não te vi, não. Sim, cheguei quietinho, cheguei só pra dar um oi mesmo. Faz tempo que eu não apareço aqui, só pra dar as caras, dizer que tá tudo bem aí, sobrevivendo e também, tudo certo. Massa, massa, pô. Que bom que você apareceu, velho. Tenta aparecer mais. É, Até botei uma camisa bonita, tá vendo? tô vendo, velho. Um tie-dye aí, muito doido. Massa, massa. É, então,
só para a gente aproveitar, né, que hoje a gente está podendo acabar um pouquinho mais cedo, vai dormir todo mundo mais cedo, com a mente mais tranquila. Agradecer demais a presença de vocês e a possibilidade que vocês me dão de fazer algum serviço, de estar estudando também, de estar praticando. Então, que a gente sempre lembre, né, o propósito da nossa associação aqui é essa mesmo, compartilhar nossas experiências e tentar criar um ambiente de boa associação, trazer um pouco do conhecimento que foi deixado pelos mestres espirituais e sempre glorificar e agradecer pela misericórdia que eles tiveram de transmitir esse conhecimento para a gente. Então, agradeço demais o tempo, o afeto e a atenção de vocês. Agradeço pela interação, pelas perguntas, pelas observações e pelas correções também. E me perdoem se eu cometi alguma ofensa. Que a gente possa se encontrar amanhã. Vai ter o estudo do Senhor Chaitanya. Na sexta-feira a gente vai ter o encontro do Bhuvanas. Então, quem puder aparecer vai me deixar muito feliz. Um grande abraço para todo mundo. Fiquem em paz, fiquem na luz. Lembrem de fazer uma austeridadezinha para Shane, para Marte, que eles estão meio nervosos nesses próximos 2 dias aí por causa do Graha Yuda, mas já está passando também. Então, Vancha Kalpa Tarubhyascha, Kripa Sindhu Bhaiva Cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. Om Agyanatimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Boa noite para todo mundo. Hare Krishna. Boa Até noite, mais. gratidão. Tchau, tchau. Oi, Tchau. turma. Falou.